E aí, pessoal? Hoje eu tô aqui para contar para vocês como eu consegui transformar um grupo de pessoas em um time, unido em prol de um único objetivo e trabalhando juntos. Quando eu peguei a equipe atual e eu tive umas duas outras equipes também, que eu segui o mesmo princípio para conseguir trabalhar a união do grupo e transformar num grupo sólido. Antes, a equipe era uma equipe com vícios da antiga gestão e não tem problema nenhum ter vícios de antiga gestão. Cada gestor é de um jeito e a gente precisa impor o nosso ritmo aos liderados. A equipe ela vai ter a nossa cara com o tempo. Então, não há problema em ter vícios de gestão antiga. Porém, a gente precisa impor o nosso ritmo e fazer as coisas funcionarem. Às vezes, algumas coisas que eram praticadas antes você não concorda. E é natural, não tem problema nenhum, tá bom? E você precisa, de alguma forma, fazer acontecer. Pegar o time e colocar para funcionar, colocando as suas características. Na verdade, a intenção é que o time rode perfeitamente conforme você considera o correto. Então, a primeira coisa que eu fiz para poder trazer o time e entender como funcionava, né, foi o feedback. O feedback, geralmente, ele é usado para você passar alguma informação, para você passar algum tipo de visão sua sobre a pessoa. E aí eu fiz um feedback ao contrário. Porque quando você pega um time novo, quando você pega uma liderança nova, existe um período de transição. Nesse período, a gente precisa conhecer cada uma das pessoas que está no time. Esse conhecer é conhecer mesmo, conhecer a fundo, saber o que a pessoa pensa, como ela se comporta, por que ela se comporta desse jeito. E aí, o feedback é uma arma poderosa para você chegar nesse conhecimento. Ao invés de falar no feedback, o feedback ele precisa ser para ouvir. Nesse feedback de conhecimento, você vai perguntar como que a pessoa se sente em relação à empresa, se ela está satisfeita, se ela está feliz ali, quais são os objetivos dela, até chegar na parte pessoal, até entender como a casa dela é, quem mora, como funciona, essas coisas que a gente precisa saber sobre o outro com quem a gente convive. Esse feedback é para você entender a cabeça de cada pessoa. Então você não vai ficar falando, você vai ouvir mais e perguntar mais. Toda pessoa gosta de ser especial e única. É do ser humano. Quando você dá feedback individual, se interessando pela vida do outro, você gera um pouco de credibilidade e confiança. Então faça isso. Tome um cuidado para não fazer isso só com metade da equipe. Por quê? Às vezes a gente começa alguma coisa na correria do dia a dia e a gente não termina, tá? E aí você precisa concluir, você precisa começar e terminar. O feedback individual para conhecimento ele precisa ser feito com toda a equipe. Não pode fazer com 2, 3, 4 e parar, tá? Se planeja, é óbvio que você tem outras coisas para fazer durante o dia e aplica 3 feedbacks por dia em média. Em uma semana você já vai ter eliminado isso. E vai sair com um conhecimento da sua equipe grandioso, enorme. E é muito válido, é muito importante nesse processo de transição você saber quem é quem, saber as dores de cada um. Para você fazer a transição de gestão de uma equipe que não está dando resultado e que não se vê como time, é elevar a autoestima do grupo. Como eu sou uma pessoa extremamente voltada para resultado e eu sou uma pessoa extremamente voltada para produtividade, eu comecei a trazer isso para a equipe. Eles precisam ter a minha cara, lembra? Eu comecei a trazer para a equipe ranking da rede. A gente trabalha numa rede de lojas, então eu comecei a trazer para eles o ranking das lojas. Quais são as lojas com maior produtividade? Para eles se enxergarem ali no meio, saberem em que posição eles estão. E todo dia na reunião matinal, que é a primeira reunião do dia, eu expunha o ranking para eles e falava, vamos lá, a gente tem que subir mais uma posição hoje. A gente não é nosso lugar, não é nossa característica ficar aqui, nós somos os melhores e nós temos
que ia ocupar o nosso lugar, que é no topo. E aí fomos conversando com o pessoal e colocando ranking todo dia, e eles se acostumaram a entender que existe, né, um nível de produtividade, e eles começaram a galgar níveis mais altos. E, paralelo a isso, eu também fiz essa amostragem de ranking dentro do grupo. Como dentro do grupo? Eu peguei o ranking da produtividade deles mesmos, né, dentro da nossa equipe, e mostrava todo dia. Sempre vai ter alguém primeiro, sempre vai ter alguém último, é natural. E eu mostrava isso pra eles, e aí ficava, vamos lá, pessoal, poxa, fulano, você caiu uma posição, você subiu uma posição, olha que legal, ontem você mandou ver, produziu muito, já subiu para terceiro, segundo, primeiro, e aí vai. E eles começaram também, dentro do time, a galgar posições, a querer subir no ranking entre eles, porque os melhores do ranking, eu fazia um slidezinho com foto, destaque, e eles adoram isso. Então, eu trouxe para eles o meu ritmo de produtividade. Eu sou uma pessoa competitiva, eu sou uma pessoa egocêntrica e agressiva. E eles estão se tornando isso. É incrível como a competitividade ela se espalha e todo mundo quer estar em cima, todo mundo quer subir. Isso é muito legal. A autoestima do grupo tem muito a ver com a realização pessoal, com a realização no grupo. Elevar a autoestima do grupo é criar uma identidade, é fazer cada um deles se sentir parte do resultado, se sentir parte do todo. E nesse processo a gente não pode esquecer das pessoas que têm uma dificuldade maior, que sempre ficam do meio para baixo. Essas pessoas precisam de feedback individual para serem estimuladas e precisam ser elogiadas em público. Elas precisam também dessa massagem no ego, porque é isso que vai torná-las pessoas autoconfiantes, pessoas com uma autoestima própria mais alta, e isso vai fazê-las produzir mais. Quando você pega um time diferente, você precisa mostrar a eles em que patamar eles estão e fazê-los almejar subir de patamar. Mostrar ranking é isso, objetivamente falando. Quando você pega um time novo, um grupo novo e quer transformar em time, você precisa impor autoridade no início. O respeito, ele existe e ele vai vir disso também, mas você vai precisar impor autoridade. Em algum momento, as coisas vão sair do ritmo, eles vão falhar nas tarefas, eles vão falhar nas coisas que você pede mesmo. E você precisa impor com autoridade a sua forma de gestão, a sua forma de fazer acontecer. Tá? Tem coisas que você não tolera, não aceita, que talvez na gestão anterior eram permitidas, mas o seu ritmo ele é diferente e você não aceita. E a equipe muitas vezes não vai responder, porque estão viciadas em um outro tipo de abordagem. Você vai precisar, com autoridade, explicar. Olha só, eu preciso que faça desse jeito, pelos motivos tal, tal e tal. Você vai explicar o porquê você quer que seja feito de outra forma agora. Adultos são diferentes de criança. Quando você vai ensinar uma coisa para uma criança, só pelo fato de você adulto, de você ser adulto, ela já vai lá e faz o que você está pedindo. O adulto não. Ele precisa entender as coisas e ver sentido no que ele está fazendo. Se ele não enxergar sentido e coerência no que você está pedindo para ele fazer, quando você fala algo para um adulto, nem sempre ele vai entender da maneira como você passou ou como você gostaria que ele entendesse. Quando você passar uma informação, você deve seguir esses 3 passos. Passa a informação, explica o motivo pelo qual você quer aquilo e checa qual foi o entendimento perguntando. Agora fala para mim o que eu pedi para você fazer. Dessa forma, você vai fazê-lo entender o que precisa ser feito e o motivo pelo qual precisa ser feito e qual é o objetivo que você vai alcançar fazendo aquilo. Todo processo que você mudar, você precisa estar atento a essas 3 coisas. Às vezes,
vai ter uma resistência ao processo. Essa resistência é comum. Por isso que eu falei que você vai precisar impor a autoridade. Você vai lá e vai corrigir toda vez que o processo for feito errado, até que eles comecem a fazer da forma correta. Um exemplo bobo que eu apliquei e que deu super certo. Na antiga gestão, o sistema de controle de atendimento por senha não era tão utilizado. Ou era utilizado, mas de forma rasa. Eu criei um processo onde eu gostaria, expliquei para eles que eu queria que fossem colocadas informações-chave em cada atendimento. Até hoje alguns esquecem, mas eu vou lá e lembro. Fulano, você não está coletando as informações que eu pedi. Eu preciso que seja feito, isso não é opcional. Como eu posso te ajudar para você entender e aplicar o processo? Isso, gente, é para você, para eles entenderem que você tem autoridade ali, que é você quem dita as regras do jogo, tá? Para que não haja ninguém se crescendo, uma erva daninha, que vá levar outras pessoas do time a se voltarem contra você. E essa é uma das melhores dicas, porque em vários momentos a sua equipe precisa ver em você o gerente. A sua equipe precisa ver em você não só a liderança, a mãezona, o paizão. A equipe precisa ver o chefe em você, às vezes. Isso, gente, é para manter os processos em linha, tá? A gente brinca, a gente ri, mas na hora de colocar os processos para serem feitos, a gente precisa de um pouco mais de energia. E aí tem algumas coisas que eu fiz também que deram resultado excelente, tá? Na equipe nova. Era uma equipe que não estava produzindo resultado favorável e a gente precisava dar um choque de realidade para o resultado vir da forma mais rápida possível. Então, eu criei um acompanhamento de resultado. O acompanhamento que eu criei foi uma planilha do Excel, onde eu exijo que eles preencham diariamente com o resultado deles. A planilha ela é baseada em algumas informações, né? Vai conter o que ele tem de resultado, o que falta para alcançar o resultado final e quanto que ele está sendo remunerado com a receita dele até esse momento. Eu entendo que as pessoas precisam ver o resultado andar. E na minha equipe, como eu falo, a gente precisa ver dinheiro. E aí eu coloquei nessa planilha uma parte de comissão, eles veem full time o quanto eles estão fazendo de comissão. Isso alavanca psicologicamente, eles conseguem voar mais alto, galgar uma comissão maior, tá? O acompanhamento, ele é primordial. Eu exijo deles a prática do acompanhamento, assim como eu acompanho, eles também devem acompanhar. Eles devem saber na ponta da língua qual é a meta diária deles e o que eles têm que fazer para alcançar essa meta. Para poder trabalhar com a equipe, você vai precisar classificar quem são as pessoas que estão ao seu lado e são um pau para toda a obra. São aqueles que, se você pedir para chegar às 7 da manhã, eles chegam. Se você pedir para chegar, para sair 10 da noite, eles saem. Se você pedir para eles não tirarem o horário de almoço, comer e voltar porque está apertado, eles fazem. Se você pedir qualquer coisa, essas pessoas elas estão sempre com você. Com esses você pode contar. Eles são pau para toda a obra. Eles fecham contigo de um jeito incondicional. E você precisa também saber no time quem são os funcionários públicos. Quem são os funcionários públicos? São aqueles que deu 5h59 e o cara sai às 18, mas deu 17h59, ele tá com a mochilinha nas costas, cruzando a porta para ir embora. O horário dele é 8h30, ele chega às 8h25. Ele tira 1 hora de almoço certinho e ele faz o trabalho dele perfeitamente. Porém, ele não vai fazer mais do que ele é pago para fazer. E ele também não vai se doar mais do que ele já vem se doando. São 2 tipos de funcionários que você tem na equipe e que você precisa conhecer quem é quem. Assim como você vai precisar saber quem é o cara que
quando você pegou a equipe recentemente, quem é o cara que não quer mais, que quer sair, que não aguenta mais? Quem é o cara que às vezes quer ficar, joga junto, mas não sabe produzir? E aí você tem que ensinar. Você precisa saber quem é o cara que é bom demais, que você sabe que tem um potencial incrível. Ele nem quer sair, mas ele está desmotivado, ele já está cansado da gestão anterior, ele foi machucado de alguma forma, ele está insatisfeito com alguma coisa. Você precisa saber quem são essas pessoas no seu time para você usar os estímulos corretos com cada um deles. Com a pessoa que está cansada, que sabe fazer, mas não está fazendo porque está cansada, você chama, conversa, entende qual é o motivo de vida dele, entende qual é o objetivo de vida dele, para você fomentar isso. Né? Pro cara o cara que quer sair, você precisa fazer combinados com ele, para que ele continue produzindo até o momento da saída. O cara que não sabe fazer, você vai precisar criar um cronograma de treinamento para ensinar. Você precisa classificar. Você nunca vai tratar todos os seus liderados de forma igual. Cada um tem uma necessidade diferente. Então você vai atender a essas necessidades de forma única para cada um deles. Essa é uma das dicas que me valeram muito na virada de chave da equipe. Saber quem queria o quê, quem era quem. Às vezes você vai precisar trocar metade do time. Às vezes você vai reformar o time que você já tem. E isso é normal. Em período de transição, o time ele entende que há uma mudança. Ele entende que há uma mudança de gestão e que o ritmo vai mudar. E você precisa ser o maestro ao ditar esse ritmo. Depois de você passar por todos esses passos, de criar um acompanhamento para o seu time, de saber quem está com você e quem não está, você necessita começar a elogiar o time. Vou dar um exemplo. Lá onde eu trabalho, a gente tem um som ambiente. O som ambiente, eu ligo, mas às vezes eu esqueço. E, poxa, sempre tem um liderado que vai lá, sente falta da música e liga o som ambiente. E aí, quando eu esqueço e eles fazem isso, eu vou lá e falo, pô, legal, ligou o som, eu tinha esquecido. Top, parabéns. Vira outra energia, né, quando a gente trabalha com música. Elogio. O mínimo esforço eu elogio. Elogio sempre. Porque o time, ele precisa se manter com a autoestima lá em cima. Então, para tudo o que eles fizerem, elogie os esforços. A gente tem mania de elogiar o resultado. O cara tá no topo do ranking, você vai lá e fala assim pra ele, cara, que legal, olha só, tá em primeiro, isso aí, show de bola. Não é pra fazer isso. Você não deve elogiar o resultado final. Você deve elogiar o processo, o esforço para chegar lá. A forma correta de elogiar é, nossa, que legal, você está em primeiro lugar no ranking. Agora vem cá, me conta, como que você fez para chegar em primeiro lugar no ranking? Quando sai uma venda cabulosa lá na loja, aquelas vendas grandes, ou alguma venda difícil, eu sento do lado deles e pergunto, o que você fez para virar esse cliente? Como que você conseguiu fazer essa venda? Eu elogio o esforço. Isso eu aprendi com uma coordenadora que eu tenho. Elogio o esforço, não o resultado. Se você elogiar o resultado, ele pode ficar acomodado porque ele é cara top. Se você elogiar o esforço, ele entende que o elogio vem com o processo, com o trabalho, com a atitude, a ação girando. Isso é uma técnica muito boa. Sempre elogia a sua equipe nos mínimos detalhes. Elogia em público e elogia a atitude que ele teve, o esforço que ele teve para chegar ao local onde você queria que ele chegasse. Algo que é muito interessante e que é muito legal, quando você está fazendo a transição de gestão, né, você pegou uma equipe nova, você precisa criar laços com essa equipe. E diante de todo aquele furacão da transição, a gente acaba perdendo coisas simples. Vou te dar uma dica para você criar laços com a sua equipe em meio à transição. Criar afeto, criar carinho entre vocês. Porque vocês vão precisar. Uma equipe tem que ter carinho, tem que ter afeto pelo líder. E o líder tem que ter afeto pela equipe. Né? Nem todo mundo na equipe é uou. E nem todo mundo da equipe é sempre brocochô.
Às vezes, eu faço isso, funciona muito bem. Às vezes eu identifico que tenho algum liderado mais calminho, mais quietinho, mais no canto. Nem todo mundo tá bem o dia inteiro. E você precisa identificar dentro dos seus quem é que tá precisando de um olhar diferente. Então, quando eu tenho uma pessoa que tá com uma energia muito up, eu chego junto, caraca, hoje você tá hoje você tá lá em cima, legal, e vibro junto. A gente precisa ter sinergia com o time. Eu mesmo faço isso direto. Às vezes tem alguma das minhas que tá mais quietinha, né? Eu pergunto, vou lá e pergunto, tá tudo bem, meu amor? Você quer uma água? Você quer um cafezinho? Quer um chocolate? O que eu preciso fazer para melhorar seu dia? E eles adoram, assim, riem comigo, é muito bom. Nem todo mundo na sua equipe é 100% defeito. Nem todo mundo na sua equipe é 100% qualidade. Cada um deles tem dentro de si algo único, algo especial. E mesmo o cara mais piegas, o pior dos caras que você tem na sua equipe, ele tem qualidade sim, ele tem defeitos sim. E quem precisa enxergar isso neles é você. Você é o líder, você precisa ver valor em cada um dos liderados, até os que você já não aguenta mais. Porque acontece. E aí você precisa saber a batida, a vibe de cada um. E precisa elogiar. Uma forma legal de você criar essa sinergia é sorrir e brincar com eles nos bastidores, na retaguarda. Manter com eles, conversar sobre coisas da vida, coisas aleatórias. Trazer para eles um pouco de tranquilidade, suavidade no dia. Quando a gente brinca nos bastidores, a gente se diverte, a gente dá risada. Isso quebra aquele clima pesado da transição, aquela coisa de mudança. Ninguém gosta de sair da zona de conforto. E quando você muda de uma gestão para outra, você está tirando as pessoas da zona de conforto, porque é gerada toda uma expectativa em cima de você. Quem é esse líder? O que ele gosta? O que ele faz? O que ele vai pedir para eu fazer? Nossa, que cara chato. Esse cara fica o dia inteiro no meu pé. Ou não. Né? Ou, nossa, que cara legal, tá me ajudando, tá me fazendo crescer. Isso é natural no período de transição. E você vai descobrir a batida de cada um. E vai fazer eles vibrarem na sua batida. Porque é você quem dita o ritmo agora. Você é o maestro de uma sinfonia. E é você quem vai ditar o ritmo. Beleza?